Oi, gente, bom dia. Olá, bom dia. Cadeirante confessa assassinato de 2 idosos em abrigo de Vila Velha. As vítimas foram mortas a marretadas. Jovem é resgatado de pedra 12 horas depois do acidente. Ele se desequilibrou e caiu de uma altura de 15 metros. Um bebê recém-nascido foi abandonado no meio do mato em Vila Velha. A menina estava embrulhada em um lençol e só foi encontrada porque um pedestre ouviu o choro da criança. Continua foragido o assassino da adolescente Raíssa Souza, de 15 anos. Ela sofria ameaças do ex-namorado em áudios assustadores. Casal de estrangeiros arromba loja de celulares em shopping de Cariacica. Prejuízo de quase R$400 mil. Aulas presenciais devem retornar em maio. E a expectativa do governo com a mudança na classificação de risco para a Covid nos municípios capixabas. Pacientes foram proibidos de filmar vacinação contra a Covid em Cariacica. Conselho de Enfermagem reforça: é direito do cidadão mostrar este momento. O TN1 fala ainda da dificuldade de agendamento da segunda dose da vacina. Tem muita gente preocupada, com medo de perder a imunidade. Piloto de jet ski fica preso em fios de poste. Ele estaria em alta velocidade e não respeitou a sinalização de parada. Do motor de ônibus ao motor que cuida dos dentes. O TN1 conta a história do José. Ele era motorista de coletivo e virou dentista. A batalha não foi fácil, mas o sonho foi realizado. É tempo de alegria, José, e de cuidar de muitos sorrisos. O TN1 volta já já. Fique com a gente. Às 11h43, estamos de volta. Um jovem de 22 anos passou por apuros ontem em Vila Velha. Ele escorregou de uma pedra e caiu de uma altura de 15 metros. Ficou mais de 10 horas esperando por socorro. As equipes do Corpo de Bombeiros desceram a pedra por meio de rapel para fazer o resgate de Bruno Cerqueira, de 22 anos. O jovem teve ferimentos leves após cair de uma altura de 15 metros e ficar 12 horas aguardando por socorro. Bruno foi encontrado na fenda da Pedra do Urubu, no Parque Ecológico da Mantegueira, em Vila Velha. O jovem contou aos bombeiros que foi ao local por volta das 8 da manhã e se desequilibrou quando passava no alto da pedra, mas ele só foi encontrado no final da tarde, quando agentes da Guarda Municipal faziam uma ronda no local e ouviram os gritos de socorro. No dia de ontem a gente fez uma trilha aqui no Parque da Mantegueira, que dá acesso à Pedra do Urubu, e chegando ao local escutamos gritos de socorro. A pessoa se identificou como Bruno Gurgel. Imediatamente acionamos uma equipe dos bombeiros e da Guarda Municipal para estar prestando apoio. Os bombeiros chegaram muito rápido e conseguiram realizar o resgate do Bruno, que saiu com poucas escoriações. O resgate só foi concluído por volta das 7h30 da noite. Bruno estava bem fisicamente, mas foi levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência. O parque estava fechado para visitação, mas o jovem conseguiu ter acesso ao local por meio de uma trilha. Disse que foi admirar a vista. Bruno recebeu alta do hospital no fim da manhã de hoje. Um casal de estrangeiros arrombou uma loja de celulares em um shopping de Cariacica. Eles levaram quase R$400 mil em produtos. A dupla tentou fugir com o material roubado em um carrinho, mas acabou presa. A mulher de 39 anos foi levada para a Delegacia Regional de Cariacica. Segundo a polícia, ela seria natural do México e foi identificada como Deice Soares Villanueva. Ela estava com um homem e os dois haviam arrombado uma loja de celulares neste shopping. De acordo com a ocorrência, ela e o homem, que seria boliviano, estavam andando em atitude suspeita pelo shopping quando foram vistos por um segurança do local. O homem foi identificado como Juan Camilo Pumacarrua, de 32 anos. A ação criminosa ocorreu na noite desta segunda-feira. O segurança disse em depoimento que a suspeita levava um carrinho cheio de mercadorias. Ao avistar os seguranças, ela teria tentado fugir, mas acabou detida. O homem também tentou fugir pulando do 4º andar do estacionamento, mas acabou quebrando um dos braços na queda. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, enquanto Deice foi encaminhada para a Delegacia Regional do município para prestar esclarecimentos. Em depoimento, a suspeita disse que foi contatada em São Paulo para realizar esse crime.
Os policiais disseram que estavam verificando a procedência da documentação dela por suspeitarem ser falsa. O segurança que fez a detenção do casal e o representante da loja também prestaram depoimento na delegacia. O responsável pela loja disse que encontrou as 2 portas de aço do estabelecimento arrombadas. Junto com a mercadoria furtada pelo casal de criminosos, o prejuízo foi de mais de R$370 mil. No início da manhã de hoje, a mercadoria foi devolvida. A polícia suspeita de que ainda exista a participação de uma terceira pessoa suspeita que também seria estrangeira e que ainda não foi identificada nem localizada. Bem, os suspeitos serão autuados em flagrante por furto qualificado mediante arrombamento e serão encaminhados ao Centro de Triagem de Viana. Agora um crime dentro de um abrigo em Vila Velha. O assassino confessou o crime. Matou 2 colegas a golpes de marretadas. Veja o que ele disse. Eu assassinei os 2. A marretada, primeiro eu matei o Almir, chamei ele, acordei ele. Na hora que ele acordou, eu dei umas 15 marretadas na cabeça dele. Depois acordei seu Dorico, assassinei ele, depois continuei dormindo. Fui dormir, falei, amanhã cedo eu aviso o pastor que agora está à noite, umas 11h30 para meia-noite, sim. Que absurdo, que choca mais. Eu não sei se é a história, que já é horrível em si, ou a frieza desse assassino de confessar isso assim. Olha só, gente, o repórter Vitor Zucolotti fez uma reportagem sobre esse caso e vai trazer pra gente os detalhes desse crime bárbaro e chocante. Vitor, 11h48, bom dia para você. Ei, Bruna, bom dia para você, para o George, para todo mundo que está acompanhando o TN1. É isso mesmo que você falou, que o George também concordou. Um crime bárbaro, uma frieza que choca. Eu, a todo momento que estava ali entrevistando esse assassino, porque ele confessou que ele matou esses 2 idosos, eu ficava tentando entender e perguntando para ele, você está confessando, é isso mesmo? Você não se arrepende? E ele, não me arrependo. Algo que deixou todo mundo, toda a imprensa que estava acompanhando e também os moradores ali de Morada da Barra, em Vila Velha, chocados. Um cadeirante de 32 anos, o Rafael Dias Santos. Segundo ele, ele fez isso para se defender porque esses idosos teriam ameaçado ele de morte. Então ele resolveu matar eles 2 primeiro. Vamos fazer o seguinte, vamos entender um pouco melhor essa história bárbara, esse crime cruel, agora na reportagem que eu fiz junto com o cinegrafista Ronivaldo Nascimento. Dá uma olhada. Eu assassinei os 2. A marretada, primeiro eu matei o Almir, chamei ele, acordei ele. Na hora que ele acordou, eu dei umas 15 marretadas na cabeça dele. Depois acordei seu Dorico, assassinei ele, depois continuei dormindo. Fui dormir, falei, amanhã cedo eu aviso o pastor que agora está à noite, umas 11h30 para meia-noite, sim. O relato frio é do assassino confesso de 2 idosos. Rafael Dias Santos tem 32 anos, é cadeirante. Afirmou que matou para se defender. Me ameaçou me dar facada, o seu Almir e o seu Dorico ficou atiçando. Melhor se a mãe dele e a família dele choraram que a minha, né? Então eu já fiz um pacote, eu já peguei seu Dorico também. Ele aproveitou que os idosos dormiam para matar. Utilizou essa marreta que está na fotografia. Depois foi dormir. Dormi tranquilo, normal. Você dormiu no mesmo quarto que eles? Um do lado, o do outro, eu aqui no canto da parede. No mesmo quarto? Você dormiu do lado dos corpos? Dos dois defuntos. A primeira vítima foi identificada como Almir Ribeiro de Sena, de 65 anos. Depois ele matou o senhor Odorico de Almeida Neves, de 83 anos. Essa fotografia é do último sábado, quando o senhor saiu do abrigo para receber a vacina contra a Covid-19. As vítimas estavam tratando o vício no álcool. O responsável pelo abrigo afirma que os senhores não eram agressivos. Conversa fiada, isso é mentira. E 2 idosos. São quantos anos? 83 anos. 83 anos? É, como uma pessoa dessa você? É isso mesmo que você viu e ouviu. O assassino confesso matou os 2 idosos à noite, foi dormir e só pela manhã um interno viu o que tinha acontecido e avisou o responsável aqui pelo abrigo. Um caso, é claro, que chamou muita atenção dos moradores aqui de Morada da Barra e também da polícia. O sargento que atendeu a ocorrência contou que ficou chocado diante de toda essa história. Eu achei que uma pessoa na cadeira de roda seria testemunha, mas na verdade acusado. Eu mesmo, 27 anos como policial, nunca presenciei fato
dessa natureza. Enquanto a Polícia Civil apurava o caso, os moradores acompanhavam tudo da calçada. A perícia fez a investigação preliminar do caso. Os dois estavam na cama, estavam deitados na cama. Os golpes foram dados enquanto eles estavam na cama, sobre a cama. Né? Perito, mesmo sendo cadeirante, é possível que ele tenha feito isso mesmo sozinho? Ele tem essa força? Tecnicamente falando, é possível. Né? Os cadeirantes têm muita força nos braços e a cena de crime diz que é possível. Só que a gente vai fazer estudos ainda, vai fazer análise para poder dar uma resposta técnica melhor. O assassino, confesso, saiu na viatura da Polícia Militar enquanto os moradores protestavam. Mas o que chama mais atenção nesse caso é a frieza do cadeirante de 32 anos. Ele não se arrepende do crime. Se arrependo não. Se arrependo não. Na hora que eu chamei ele, ele olhou pra mim assim, eu dei a primeira marretada na cabeça dele. Eu dei umas 10 marretadas, 15. Aí o outro mencionou o Leandro, seu Dorico, ficou meio assim, eu puxei a cama pra me passar no meu, eu falei, seu Dorico, ele, oi. Aí eu dei a primeira na cara dele, ele, ai, eu já dei. Aí eu terminei de assassinar ele. Só que eles não morreram na hora não, esse cara agonizando uns minutos ainda, eu deitando, eles estavam... Aí eu fui jogar o cobertor na cara dele pra sufocar ele logo. Meu Deus, como é que você tá se sentindo agora? Tranquilo. Você tá... Tranquilo. É isso mesmo que você de casa está vendo, está ouvindo. Ele ficou tranquilo. Ele ainda foi dormir. A gente não está julgando porque não é nosso papel julgar, e sim mostrar esse fato para você. Mas a crueldade desse assassino, do Rafael Dias Santos, que confessou esse crime, é muito grande. O Rafael, gente, há 12 anos é cadeirante. Ele levou um tiro durante uma briga que ele se envolveu, isso quando ele tinha 20 anos de idade. Então ele já está aí como cadeirante já há 12 anos, ele tem 32 anos só, é um homem novo, é um rapaz novo. Inclusive também ele tem passagem por roubo, mesmo de cadeira de rodas, ele também acabou sendo enquadrado no 157, que é roubo, e foi encaminhado para a delegacia. Esse caso vai para a DHPP, né, Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, para ser ouvido e para continuar as investigações, né, para saber de fato o que vai acontecer com ele. Afinal de contas, é um duplo homicídio de duas pessoas que estavam dormindo, ainda por cima, 2 idosos. Esses 2 idosos estavam tratando do vício no álcool e o Rafael no vício das drogas. 9 pessoas, mais ou menos, estavam no abrigo quando esse crime aconteceu. E é isso que chama atenção, né, Bruna, George? Eu acho que a matéria em si ela já mostra, né, a forma cruel que um jovem de 32 anos matou. Simplesmente matou, e como você viu, o responsável pela casa disse que esses idosos não ameaçaram, houve uma discussão, mas em nenhum momento o Rafael ele estava indefeso, né? Ele poderia sofrer algum tipo de coisa, alguma retaliação desses senhores. E um detalhe, os corpos, né, dos 2 senhores, do seu Almir e do seu Odorico, foram encaminhados para o DML, né, onde vai ser feito todo o exame cadavérico que é de praxe para saber, né, utilizar o motivo da causa-morte, e vai estar disponível para a liberação dos parentes aí para sepultar os 2. Muito cruel, muito chocante. Terça-feira começou bem complicada. É com vocês, Bruna, George. Ô Vitor, realmente, né? Nunca ouvi uma declaração de assassinato tão fria como essa. Eu ia falar isso agora. Nunca, acho que nenhum de nós aqui, jornalistas, a gente viu uma cena tão explícita assim, de frieza, né? Ô Vitor, ele disse, né, você acompanhou aí esse caso, ele disse que depois de matar ele foi dormir porque não ia acordar o pastor, né, que provavelmente gerencia aí essa casa. Como é que foi depois que ele acordou? Ele mesmo contou? Você tem essa informação? Então, Jorge, ele simplesmente, depois de ter matado, ainda botou o cobertor, porque os 2 estavam agonizando. Então, para não incomodar, né, enquanto os 2 estavam morrendo, para ele não se sentir incomodado, que ele queria dormir, ele tapou os corpos e continuou dormindo. Disse que não ia avisar para o pastor, para não acordar o pastor, para não acordar as outras pessoas que estavam no abrigo. Disse também que estava frio, ele preferia dormir, deixava lá, porque no outro dia ligava. Alguém ia ficar sabendo e ia ligar. Mas quem achou mesmo foi um interno, logo pela manhã, por volta de 6 horas da manhã mais ou menos, né, a hora do pessoal acordar para tomar o café. Pessoas que estão em casas de reabilitação costumam acordar cedo, né, manter uma rotina aí diária para poder mesmo se livrar aí desse vício. E eles viram a cena. Um interno viu a cena, ficou chocado e chamou o pastor. O pastor trabalha com esse tipo de situação, né, acolhendo essas pessoas há 22 anos, Jorge, e nunca, em 22 anos de profissão,
ele viu algo desse tipo acontecer. É como você e a Bruna falaram, né? É muito chocante. Eu lá o tempo todo perguntando e querendo entender, porque num pouco tempo de estrada que eu tenho de jornalismo, eu nunca me deparei com uma situação como essa. E a tranquilidade, Jorge, ele sentado na cadeira, segurando o microfone, conversando com a gente, como se ele tivesse falado bem assim, olha, eu fui ali na esquina, comprei o pão e voltei. Ele não teve em nenhum momento remorso, em nenhum momento ele esboçou algum tipo de medo, porque poderia ser preso, porque vai ser preso, nem remorso nenhum. Nenhum. Se ele poderia fazer isso com o idoso, ele poderia fazer isso com qualquer outra pessoa. Muito chocante e muito pesado, muito complicado de entender. Como ser humano, a gente tenta ser jornalista, mas acima de tudo, o ser humano fala um pouco mais alto e a gente tenta entender o porquê de um crime tão brutal, tão cruel. Sem dúvidas, Vitor, difícil para a gente entender. Já tem passagem por roubo, estava solto, né? Estava aí nesse abrigo. Vamos ver se agora ele fica preso de fato, né? Não é possível. Só falta essa, Pois é, né? Vitor, obrigada aí pelas informações, bom trabalho. Vamos seguir aqui com o TN1, gente. Uma cena chamou a atenção e causou revolta na unidade de pronto atendimento de Alto Laje, em Cariacica. Familiares estavam sendo proibidos de acompanhar os idosos durante a vacinação. O engenheiro de segurança do trabalho, Tiago de Amorim Gomes, explicou que quando entrou na sala em que o pai seria vacinado, a profissional encarregada de aplicar as vacinas afirmou que não aplicaria o imunizante no idoso, enquanto não estivesse sozinha com ele. Apesar da ameaça, o engenheiro não saiu do local e ainda começou a gravar um vídeo. A vacinadora entra na frente da câmera de Tiago. Para nossa surpresa, estava proibido os acompanhantes presenciarem ali o ato da vacinação. Inclusive, eles ficaram de fora, ficaram do lado de fora na recepção do PA e o idoso entrava para dentro de um corredor e uma sala no final do corredor ele era vacinado ali sozinho, sem a presença de ninguém com ele, apenas os profissionais do hospital. Ao fim da gravação, a mulher afirma para os outros profissionais que não vai vacinar ninguém que esteja acompanhado no local. Você está acompanhado de que a gente não vai fazer. Eu fiz questão de ir, insisti, entrei na marra, né, contrariando ali a imposição deles. Quando chegamos lá, fomos tratados de uma forma muito hostil. A enfermeira ficou visivelmente alterada, né? A segurança queria colocar a gente para fora, porteiros e tudo, e assim, um comportamento muito estranho, muito suspeito, muito nebuloso. Na última quarta-feira mostramos o caso da dona Zélia. A senhora de 71 anos levanta a manga da blusa. O vacinador insere a agulha, mas não aplica a dose. O caso aconteceu na unidade de saúde de Santo André, em Vitória, e só foi possível perceber o erro porque a neta da dona Zélia estava registrando tudo pelo celular. O profissional foi afastado. Quem está sendo vacinado tem o direito de registrar a cena e o profissional deve mostrar o procedimento, inclusive a seringa vazia após a aplicação. O paciente ele precisa participar desse momento. Então é importante mostrar o frasco da vacinação, para o paciente ter a certeza de que o produto que vai estar sendo retirado do frasco é do frasco de vacina, que imuniza contra o coronavírus. E aí, a aspiração do imunobiológico precisa ser feita na frente do paciente, a orientação do procedimento, as possíveis complicações que esse paciente pode ter de dor local, de febre e a administração do imunobiológico, e a gente também orienta de que, após a administração, que a seringa vazia seja mostrada. O procedimento está sendo feito no paciente, então ele tem o direito de ter o procedimento filmado e fotografado. Por um outro lado, o profissional ele não pode impedir que a filmagem do procedimento seja feita, mas ele pode não querer aparecer na filmagem. No caso de Cariacica, a prefeitura lamentou a ação e afirmou que abriu uma investigação interna para apurar a atitude da profissional de saúde, e as equipes de vacinação foram reorientadas sobre a permissão da entrada de acompanhante e realização de filmagem. Além da
hostilidade, do constrangimento, do momento, no mínimo, vexatório, a gente não sabe se ele foi imunizado. A gente não sabe. Estranho, muito estranho. Fica a dúvida aí, com certeza, para a família, né? Porque é uma reação desse tipo. Mas está aí, então, a explicação. Pode sim entrar como acompanhante, filmar, tirar foto do momento da vacinação. O aplicador ele não é obrigado a aparecer na filmagem, mas ele também não pode impedir que a filmagem aconteça. Você imagina, né? Vários casos aí de não aplicação. Mesmo você filmando, você vê que a pessoa não está aplicando. Você imagina então a proibição de entrada, de alguém acompanhar um idoso sendo vacinado, né? Fica aí então o pedido para a investigação desse caso especificamente e a liberação, claro, o Conselho já falou que é permitido. Então se você chega com seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó para vacinar, pode entrar e pode filmar. Isso aí, gente. Vamos seguir aqui. Tem outra preocupação também, tá? O agendamento da segunda dose da vacina contra a Covid. Tem muita gente preocupada com medo de perder a imunidade. O repórter Vitor Zucolotti conversa ao vivo com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin, que fala ainda do possível retorno das aulas presenciais no mês que vem. Olá, Vitor. Boa tarde para vocês agora. Ei, Jorge, Bruna, mais uma vez boa tarde. A gente agora vai falar de coronavírus, isso mesmo. Estou aqui com o Luiz Carlos Reblin. Reblin, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por nos receber. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. Bom, antes da gente entrar nessa pauta, porque tem muito assunto sobre Covid-19, é como a Bruna bem comentou, gente, em Vila Velha está tendo uma dificuldade, algumas pessoas não estão conseguindo marcar aí para tomar a segunda dose. A gente vai conferir agora o relato dessas pessoas na matéria do Felipe Chicarino, do cinegrafista Bruno Passos. Dá uma olhada. A gente tem tido poucas imagens como estas nos últimos dias. Os idosos sendo imunizados com a Coronavac. É que o imunizante, feito pelo Instituto Butantan, está em falta. Não só aqui, mas em diferentes regiões do Brasil. Nesta semana, completam os 28 dias que o seu Aldair tomou a primeira dose da Coronavac. Sem doses do imunizante, ele não sabe quando vai ser vacinado pela segunda vez. As comorbidades que ele tem é o motivo para tanta preocupação. Eu tive bronquite asmática, eu estou com sobrepeso, estou apavorado. Minha família, eu cuido da minha família, tenho 2 filhos, uma neta para me preocupar. Como é que vai acontecer? O Estado vai me indenizar se acontecer alguma coisa comigo? Porque eu estou sem a segunda dose. Preocupação presente também na casa do seu Sebastião. A esposa dele já passou do prazo de tomar a segunda dose. E nada. Só que ela faz tratamento de câncer e precisa regularmente ir para o hospital. Em 4 anos que a gente faz esse tratamento e ela tomou a primeira dose, hoje está fazendo 30 dias. Era para tomar a segunda para ser imunizada. Então, está em falta, porque acho que houve um erro aí que alguém acreditou que vinha outras vacinas e não vieram, né? Hoje, o Espírito Santo está entre os estados que mais vacina. Só que, quando o assunto é a segunda dose da Coronavac, a palavra de ordem é atraso. O atraso de alguns dias na aplicação da dose de reforço não implica em retomar a aplicação da vacina com uma primeira dose, reiniciar o esquema de vacinação. Ele também não impede que a pessoa atualize, no momento da disponibilidade oportuna da vacina, a dose que ela irá receber. Este imunologista explica que os prazos entre as doses é algo definido por meio de estudos científicos e que precisariam ser respeitados. A gente tem alguns prejuízos muito visíveis. O primeiro é um atraso no cronograma de vacinação, né, da nossa campanha de vacinação contra a Covid. Um segundo problema em relação a esse atraso é que isso pode impactar na resposta protetora daqueles indivíduos vacinados. Diferente da vacina da AstraZeneca, nós não temos dados científicos que cravem de fato prejuízo ou talvez até uma melhora na resposta protetora com esse atraso. Então a ausência de estudos é o maior problema relacionado a impactos desse atraso sobre a capacidade de imunização e indução de resposta protetora. O especialista recomenda: é preciso pressão
para ter imunização. O indivíduo ele tem realmente que se preocupar, né, e fazer uma pressão para que essas vacinas cheguem ao ponto de que ele não perca aquela resposta protetora ou tenha maiores prejuízos durante o processo. Além desta treta da falta da Coronavac, existe uma outra aqui no estado. Mais de 500 pessoas, repito, mais de 500 pessoas tomaram a primeira dose de Coronavac e a segunda de AstraZeneca. E aí, será que pega alguma coisa? Do ponto de vista de preocupação com segurança, eu garanto, né, eu posso dizer que não há esse tipo de preocupação, uma vez que as duas vacinas já se mostraram bastante seguras, né, tanto a AstraZeneca quanto a Coronavac. O problema quando a gente utiliza esse protocolo misturado, né, que nós não temos dados suficientes que mostrem o emprego dessa alteração no protocolo. Então a gente não pode alterar nenhum protocolo, seja de vacina, seja protocolos de medicamento. O indivíduo ele precisa tomar a primeira dose de uma vacina e repetir aquela vacinação, né, a segunda dose, com a mesma formulação. Então, neste caso, pode acontecer que os indivíduos retomem o processo vacinal do zero, uma vez que há uma certa dificuldade de determinar qual é aquela vacina ou quais formulações foram aplicadas naqueles determinados períodos de vacinação no indivíduo. Pois é, gente, a Secretaria de Saúde, estou aqui ao lado do Reblin, esclarece que com relação aí à responsabilidade da execução da vacina, isso é com cada município. Vila Velha, Vitória, Serra, eles que têm que fazer toda essa organização, assim como o monitoramento também dos pacientes. Ressalta ainda que a orientação do Ministério da Saúde para esses casos diz que a pessoa que tenha recebido a primeira dose de vacina de um fabricante e com mais de 14 dias receba por erro uma segunda dose de outro produto fabricante, a segunda dose será considerada em esquema encerrado. Bom, com relação, né, você viu aí essa situação do seu Altair, agora sim a gente vai ver a campanha em Vila Velha para chamar esses idosos que não foram tomar, né, o grupo que pode ser vacinado, que não foi tomar ainda a segunda dose, e quando a gente voltar, a gente vai conversar aqui com o Reblin sobre outros assuntos aí relacionados à Covid-19. Vamos ver então a campanha em Vila Velha, dá uma olhada. É trabalho que exige paciência e orientação. Para mim chegou a informação que a senhora recebeu a primeira dose da vacina Coronavac e não tomou a segunda dose. Procede essa informação? Então, nós estamos hoje ligando para convidar você gentilmente para vir receber a vacina aqui no prédio da Secretaria de Saúde. E é assim, de ligação em ligação, que os funcionários da saúde vão convencendo os idosos da importância de tomar a segunda dose. A expectativa é imunizar cerca de 500 pessoas até o próximo dia 19 de maio. Então, nós estamos tentando buscar 100 munícipes durante o dia. Vamos fazer 100 ligações, né, para ver se a gente capta esses munícipes para estar fazendo a segunda dose de D2 com o quantitativo que nós temos. Nesse momento, nós iremos fazer até sexta-feira e vamos aguardar a posição do Estado, né, de estar nos encaminhando novas doses. De acordo com os médicos, tomar a segunda dose é fundamental para garantir ao organismo todos os anticorpos necessários para combater o vírus. O seu Clóvis recebeu a ligação ontem e hoje cedo já estava lá para garantir. Feliz da vida de ter tomado a segunda e minha esposa também. O subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Reblin, muita gente aí com relação a essa questão de segunda dose, como o seu Altair lá em Vila Velha, tem muita gente que acabou não indo tomar a segunda dose. Primeiro eu queria saber de você, boa tarde mais uma vez, pode isso? Tomei a Coronavac, depois não tem a segunda dose, eu posso tomar a AstraZeneca ou o contrário? Não, boa tarde novamente, obrigado pela oportunidade. Na verdade, a pessoa deve tomar a segunda dose do mesmo produto, do mesmo laboratório que tomou a primeira dose. Um eventual equívoco que tenha ocorrido em que a pessoa tomou a primeira dose de um laboratório e tomou a segunda de outro, encerra ali o esquema vacinal desta pessoa. É isso que está definido pelo protocolo do Ministério da Saúde. Mas o que deve ser feito, de fato, é tomar a vacina do mesmo laboratório produtor que tomou a primeira dose. Pois é, então está explicado aí o certo do mesmo laboratório. Agora,
Eu queria que o senhor falasse com a gente sobre o recebimento de novas doses. Existe a possibilidade, sim, de faltar a segunda dose para esse grupo? Então, o Ministério da Saúde, ele faz remessas semanais da vacina. Na remessa 8, 9, 10, o Ministério definiu que todas as doses da Coronavac, né, que é produzida no Butantan, fossem utilizadas para a primeira dose, para aumentar a vacinação das pessoas. É uma estratégia que foi usada. E que nós receberíamos as doses correspondentes para aplicar a segunda dose nesses grupos. Infelizmente, isso não ocorreu, o que está levando um atraso no recebimento dessas doses, que nós estamos prevendo entre o dia 5 e 15 de maio para regularizar a situação desses grupos que estão aguardando essa segunda dose. Pois é, com relação à segunda dose, parece que o Butantan vai fazer uma nota técnica explicando sobre essa questão aí do intervalo da primeira para a segunda, que pode ser um pouco maior. É isso mesmo? Vai dar algum problema? Tomei agora a vacina, tem que tomar daqui a 20 dias, mas acabo que só consigo marcar a segunda dose daqui a 25, 26 dias. Isso pode prejudicar quem foi vacinado? Então, inicialmente dizer que nosso prazo é de 28 dias para Butantan. A gente recomenda que esse prazo seja seguido. O que não inviabiliza que a pessoa tome a qualquer tempo a dose em função de um problema como esse, da falta da dose agora. Então, no momento em que ele for chamado, no momento em que a vacina for entregue no Espírito Santo e na sua cidade, procure o agendamento e marque o agendamento independente do tempo que já tomou. O que não pode é deixar de tomar a segunda dose. Tem um tempo mínimo, então, vou esperar tanto, não vou esperar tanto tempo. Eu posso esperar até quanto, o mínimo? Não tem prazo para esperar. O correto é dentro daquilo que está estabelecido para a Coronavac de 28 dias. Mas se daqui a 30 dias, daqui a 35 dias a vacina chegar, do tempo decorrido da primeira dose, agende e tome a segunda dose. Ok. Agora eu queria saber do senhor com relação ao retorno das aulas. Dentro do mesmo assunto, dentro do tema coronavírus, existe já a possibilidade de retorno das aulas a partir do mês que vem? Então, nós seguimos um mapa de risco no Espírito Santo, em que já está definido em que situação de risco as aulas presenciais estão permitidas. E elas estão permitidas no risco baixo e no risco moderado. Então, nós já temos município no risco moderado, onde as aulas deverão funcionar. O que nós estamos discutindo com a Secretaria de Educação, com o próprio Ministério Público, é também um modelo de funcionamento das aulas no próprio risco alto. Isso ainda está em discussão e deve ser debatido de maneira geral para confirmar se nós vamos adotar essa estratégia daqui por diante. Só para encerrar, Reblin, que a gente já está aqui com o assunto, né? Queria saber como é que está hoje a situação das UTIs. A gente está com um panorama tranquilo? É o que se espera? Então, nós temos uma estabilidade na ocupação das vagas de UTI, oscilando aí no dia de hoje entre 86% e 87% de ocupação. Então, com uma tendência de estabilidade, mas já apresentando uma queda, a gente espera que continue assim. Obrigado, Reblin, pela sua atenção mais uma vez. Muito obrigado. Pois é, conversei aqui com o subsecretário de Saúde, Luiz Carlos Reblin. Essas são as informações mais atualizadas sobre a Covid aqui no Espírito Santo. Eu volto com vocês, Bruna, George. Valeu, Vitor. Obrigado pelas informações. Também ao subsecretário Luiz Carlos Reblin. Vamos aproveitar, então, para a gente ver como é que está a vacinação aqui no estado, né? O Vitor estava falando, aí o painel de vacinas para você ver, a gente tem os números. Foram aplicadas até agora 655.267 primeiras doses, 215.765 segundas doses. A gente lembra que Vitória abre agendamento de vacinação de idosos acima de 60 anos hoje às 2 da tarde, 14 horas. No total, serão ofertadas 500 doses da vacina AstraZeneca, sendo 300 para trabalhadores da saúde e 200 para idosos com 60 anos ou mais. A vacinação acontece amanhã no Manaim de Vitória, ao lado do Teatro Carmélia. Olha, gente, um bebê recém-nascido foi encontrado abandonado no meio de um matagal em Vila Velha. É uma menina que chorou e despertou a atenção de quem passava na região. O Felipe Chicarino está ao vivo e tem mais informações para a gente. Olá, Felipe, boa tarde para você.
Oi, George, Bruninha, boa tarde para vocês, boa tarde a todos que nos acompanham pelo TN1, muito obrigado pela audiência de vocês. É isso mesmo, hoje, por volta aí de 5 horas da manhã, aqui na região da Grande Cobilândia, uma moça estava indo trabalhar, passando perto do valão, bem próximo do limite ali entre Cobilândia e Jardim Marilândia. Aí ela escutou um choro que parecia ser um choro de uma criança. Quando ela se aproximou de onde estava essa criança, né, próximo ao lixo, ali perto do valão, ela viu que se tratava então de uma criança que tem aí mais ou menos 15 dias de vida. Aí essa mulher, ela pegou essa criança, entrou num táxi, deixou essa criança no PA da Glória, né, porque a criança estava chorando, então precisando de ajuda. Daí para frente eu vou ouvir da Cida, que é conselheira tutelar aqui da região 4 de Vila Velha, aqui da região da Grande Cobilândia. Ô Cida, primeiramente, muito obrigado por esse trabalho tão bonito e tão importante que vocês fazem. A criança foi deixada no PA da Glória. Daí para frente, o que rolou? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Então, a criança ela foi deixada ali no PA da Glória. E ali no PA da Glória eles fizeram todo o atendimento, né, de urgência que precisava. A criança ela estava com fome, então eles já providenciaram, né, um alimento para aquela criança. Ela estava vestida, né, tinha uma roupinha vermelha. Ela estava de chupeta, ela estava também enrolada num pano. Segundo a médica, né, que atendeu, falou que provavelmente a pessoa que deixou essa criança em situação de abandono tinha dado de mamar essa criança antes de deixar ali. E também, pelo que foram feitos os exames, percebeu também que a criança deve ter uns 15 dias de nascido. Aí a gente estava aqui, claro que a gente não pode expor essa criança aqui, mas os conselheiros mostrou para mim a imagem da criança. Ela tá com a criança é linda, a criança é forte e ela tá com algumas feridinhas aqui, né, no peitinho, aqui para baixo. O que os médicos falaram sobre isso, Maria? Maria Aparecida. Os médicos, eles falaram assim, que a criança está com uma infecção causada por bactéria, infelizmente. Então tem um machucadinho no olho e todo o corpo da criança também tem essas feridas, né? Causado por bactérias, segundo os médicos eles relataram. Olha que notícia notícia boa, Bruninha e George, que no hospital a criança está bem, como a Cida falou, e a criança já ganhou até um nome, já foi batizada. Ela conta pra gente um pouco que nome que deram a essa pequena criança de 15 dias. Então, ali no hospital eles deram o nome de Alice, né? E agora a criança ela vai estar sob os cuidados do hospital. E depois também ela vai estar sob os cuidados da vara da infância. E eu fiz uma pergunta antes da gente entrar ao vivo para a Cida, Bruno e George, porque quando a gente olha para o lixo, o que a gente joga no lixo? A gente joga no lixo aquilo que a gente não quer mais, aquilo que não presta mais, aquela comida estragada. A gente joga isso no lixo. Então encontrar uma criança, né, a gente estava conversando, né, Cida, que é algo que mexe muito com a gente. Você já tinha presenciado ao longo desse tempo como conselheira algo tão triste, uma imagem tão, né, de desesperança, que é a criança abandonada no latão do lixo? Como conselheira tutelar, uma criança abandonada em latão de lixo é a primeira vez que eu tenho essa experiência, mas infelizmente no município de Vila Velha a gente tem históricos, né, de crianças que são negligenciadas, crianças que são abandonadas, porque toda vez que a criança ela não recebe exatamente a atenção à vida, né? Ela não recebe aquela atenção integral, né? Como diz o Estatuto da Criança e do Adolescente, que são os direitos à vida, à saúde, à convivência familiar e muitos outros direitos que a criança precisa. Essa criança ela está sendo negligenciada. Então a negligência ela é um abandono. Cida, para a gente entender então agora como é que fica, né? A criança, graças a Deus, foi encontrada, já está sob cuidados médicos no hospital infantil. A partir de agora, como é que funciona? Qual é o papel do conselho? O conselho ainda vai agir ainda? Ou agora já é uma questão de justiça, da vara da infância? Conta pra gente como é que funciona agora, como é que fica a vida da Alice, né? A gente quer saber, a Alice, depois que a Alice se recuperar, qual é o trâmite? Então, agora nós podemos dizer que a Alice ela está bem. Ela está agora ali sendo medicada, né? E sendo tratada ali pelo hospital. E depois que ela sair do hospital, exatamente a justiça. Aí, no caso, ela vai ficar em poder da vara da infância, porque é dali que vai dar todo o andamento do processo, né? Até mesmo ser colocada à disposição para adoção, né? Se vier a acontecer. Se for o caso, ela vai ser levada à adoção mesmo. Nesse caso,
precisa haver também, né, Cida, uma investigação, porque saber quem foi que abandonou, por que abandonou. Isso também o Conselho Tutelar, claro que eu sei que não é prerrogativa, não é responsabilidade de vocês, mas vocês também acompanham isso também e pedem que isso seja feito, né? Nós temos aqui o hospital, né, de Cobilândia, então nós realmente vamos procurar saber se essa criança nasceu aqui, mas aquilo que eu falei, o hospital agora é eles que vão, porque eles têm os técnicos responsáveis para isso, então eles vão fazer todo esse andamento, né? O que nós queremos garantir agora é o quê? Que a Alice, né, entre aspas, aí ela esteja bem e que tanto o hospital garanta esse direito a ela, a saúde, a vida, né, e que faça todos os trâmites que forem necessários, né, para que a vara da infância, né, que vai dar o procedimento aí, também tenha todas as informações que forem necessárias para continuar o procedimento com relação a essa bebê. É isso aí. Cida, muito obrigado e mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho tão importante que vocês e outros profissionais desenvolvem aqui em Vila Velha e também em outros municípios. Obrigado, viu? E eu posso falar um pouquinho mais? Claro. Então, eu gostaria, assim, de agradecer e dizer à comunidade mesmo que se você sabe de qualquer situação de violação contra a criança ou adolescente, denuncie, tá? O Conselho Tutelar é uma das primeiras portas aí, ó, a primeira porta que você pode denunciar. E como denunciar? Como denunciar? Você pode denunciar tanto vindo no Conselho Tutelar, pode denunciar por telefone, tá? Pode denunciar no 181, no Disque 100. Então, denuncie. Não vamos deixar as crianças sofrerem, né? Cida, muito obrigado pelas informações, uma boa tarde e um bom almoço, que ela já tinha confidenciado para mim que estava com fome. Obrigado, viu, Cida? Tchau, tchau. Muito obrigado por ter recebido a gente. É isso aí, então, Bruninha, George, eu devolvo para vocês com a esperança de que a Alice tenha muitas maravilhas na vida dela. Porque uma criança que aos 15 dias é abandonada no lixo, ela merece só coisa boa, até arrepia. Eu volto com vocês aí. Tá certo, Felipe. Obrigada. Agradeço aí também aos representantes do Conselho Tutelar. E ele falou dessa questão das denúncias, tá aí ó, o telefone para denunciar qualquer caso do Conselho Tutelar de Vila Velha é o 99789-1638. 99789-1638. A seguir, novas informações sobre o caso do cadeirante que matou a golpes de marreta 2 idosos em um abrigo de Vila Velha. Ele matou e foi dormir. Desvio de óleo no norte do estado. A funcionária de uma empresa de reciclagem confessou que trocava o óleo do reservatório por água. Acidente de jet ski no canal de Vitória. O condutor estava em alta velocidade e ficou preso a fios que caíram na água. E ainda, motorista do Transcol realiza sonho e se torna cirurgião dentista. A gente volta rapidinho. Estamos de volta. A polícia ainda está à procura do homem que matou a adolescente Raíssa Souza Silva, de 15 anos. Raíssa vinha sendo ameaçada pelo ex-namorado há vários meses. Guilherme Mamed Santos, de 26 anos, não aceitava o fim do relacionamento e enviou para ela áudios e um vídeo sentenciando a jovem. Dizia que iria matá-la. No dia do crime, a adolescente estava na casa de um tio em Cariacica e foi morta pelo ex a tiros. Guilherme tem passagens pelo sistema prisional por furto e homicídio. Segundo parentes de Raíssa, ele tem envolvimento com o tráfico de drogas. Apesar dos apelos da família para que a adolescente terminasse a relação, ela insistia e quando tentou de fato dar um fim ao namoro, ele não aceitava. Raíssa se relacionava com o suspeito desde os 13 anos. Uma mulher foi presa com 25 quilos de maconha dentro de um ônibus de viagem. A droga dividida em tabletes e distribuída em bolsas de viagem. A abordagem aconteceu no município de Itapemirim, no sul do estado. A suspeita, de 31 anos, confessou que recebeu a maconha de um primo no Rio de Janeiro e levaria para a Bahia. Ela e os entorpecentes foram levados para a delegacia da cidade. Agora a gente volta a falar sobre a pandemia do coronavírus aqui no Espírito Santo. Agora há pouco a gente falou ao vivo sobre essa questão da vacina. Vamos ver então como é que está o painel Covid? Já está aqui atrás. 85 pessoas perderam a vida de ontem para hoje. Mais de 1.300 novos casos foram registrados aqui no estado nessas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, está aí o painel, 429.034 casos foram confirmados da doença. 9.250 óbitos foram registrados até hoje. E como é que está a ocupação de leitos de UTI em todo o estado? Vamos ver a média
Nós estamos também continuando abaixo aí de 90%, 87%. A região metropolitana é a única aí que está acima de 90%, está com 91%. No sul, 85%, no norte, 78% e na região central, 80% de ocupação. Temos também os leitos de enfermaria. Vamos ver? Leitos de enfermaria bem abaixo, Bruno. Olha só, estamos com 62% na média do estado, né? Na região metropolitana, 73%, no sul, 59%, na região norte, 41%, na região central, 55% de ocupação dos leitos de UTI. Terça-feira, 27 de abril. Veja os destaques do Jornal A Tribuna. Vacinas para a segunda dose contra a Covid vão atrasar, diz Ministério. Na foto principal, jovem pede socorro por 12 horas após cair de 15 metros. Escolas devem voltar com as aulas presenciais em maio, diz secretário. Vendedor reage a assalto e domina bandido armado em ponto de ônibus. Em esportes, Fla tem a chance de disparar na liderança hoje. E veja ainda no Jornal A Tribuna, em AT2, vencedor do Oscar só aprendeu a ser feliz aos 75 anos. Aplicativo para ficar livre da taxa de marinha. E academias ganham selo para reabertura. Vamos chamar novamente o repórter Vitor Zucolotti, que acompanhou um caso chocante hoje cedo. Pois é, gente, um cadeirante matou 2 colegas de abrigo com golpes de marreta. Vitor volta a falar com a gente sobre esse assunto. Mais uma vez, boa tarde para você. Ei, Bruna, George, boa tarde para vocês novamente. Para o pessoal de casa, um caso chocante chamou não só a atenção dos moradores ali de Morada da Barra, mas também da imprensa. Nós, como repórteres que estávamos lá cobrindo, né, esse caso, querendo saber as informações, a gente ficou chocado na hora que eu estava chegando o assassino, porque o Rafael Dias Santos confessou o crime, estava disponível para falar com a imprensa. E falou sem problema nenhum, sem remorso algum, como ele matou os 2 idosos nessa casa de recuperação, nesse abrigo. A gente vê mais uma vez a frieza desse homem de 32 anos. Dá uma olhada. Eu assassinei os 2. Amarretado, primeiro eu matei o Mir, chamei ele, acordei ele. Na hora que ele acordou, eu dei umas 15 marretadas na cabeça dele. Depois acordei seu Dorico, assassinei ele, depois continuei dormindo. Fui dormir, falei, amanhã cedo eu aviso o pastor que agora tá à noite, umas 11h30 para meia-noite, sim. Pois é, gente, o detalhe, né? Ele detalha exatamente o que ele fez, como ele fez, não se arrepende. A todo momento, enquanto eu estava entrevistando, eu tentava tirar dele alguma coisa mesmo. Você se arrepende? Você está tranquilo? E ele falava, eu estou tranquilo. Tanto que depois de ter matado os 2 senhores, o seu Almir e o seu Odorico estava com 83 anos, tinha 83 anos, estava ali na casa de recuperação para poder se livrar do vício do álcool. O seu Almir tinha 65 também, estava na mesma situação, tanto que ele matou os 2 sem problema nenhum e na sequência ainda cobriu os corpos e dormiu no mesmo quarto. Vale ressaltar que o Rafael ele foi encaminhado, né, de início para a delegacia de Vila Velha, depois foi para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, onde vai prestar depoimento, afinal de contas, um duplo homicídio de pessoas idosas ainda por cima, enquanto essas pessoas estavam dormindo. O primeiro, que foi o Almir, estava dormindo quando foi morto. O Odorico chegou a acordar, mas não teve tempo nem de ter uma reação. Infelizmente, acabou sendo morto também a marretadas na cabeça. O Rafael vai ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, confessou o crime para a nossa equipe, para a Polícia Militar, que atendeu o caso e também provavelmente deve aí confessar também para a Polícia Civil, porque ele disse que estava sendo ameaçado por esses 2 senhores. Complicado, ainda mais sendo um cadeirante, a gente espera uma pessoa um pouco mais debilitada, mas para o Rafael não teve nenhum problema em matar 2 pessoas, 2 idosos. Ele tentando se livrar do vício das drogas e os outros 2 senhores com uma história de vida aí de muito tempo, um de 65, outro de 83, tentando se livrar do vício da bebida. É isso, Bruna, George, a gente aí viu mais uma vez essa fala que choca, como eu falei, né? A gente mesmo que trabalha com isso, infelizmente a gente conta histórias muito tristes e quando a gente se depara com uma situação dessa, até a gente duvida um pouquinho da humanidade, né? Do que uma pessoa é capaz de fazer, não dá para acreditar, infelizmente.
É isso, Bruna, George, eu volto com vocês aí no estúdio. Triste, frio e inacreditável, né? Verdade, um absurdo. Olha, gente, a polícia prendeu um casal que roubava óleo de uma empresa de reciclagem e no lugar colocava água para não levantar suspeita. As investigações apontam que uma funcionária da empresa era a mentora do crime. Ela e um comparsa levavam um caminhão-tanque cheio de água para a empresa de reciclagem e lá a troca era feita. O óleo furtado era colocado no caminhão e a água no reservatório da empresa. Depois disso, o óleo furtado era vendido para uma outra empresa aqui da Grande Vitória. No último crime, os bandidos furtaram cerca de 15 mil litros do produto. A mulher confessou que com a venda do óleo conseguiu comprar um carro e um imóvel. O furto aconteceu por mais de 3 meses. O casal foi autuado por furto qualificado e formação de quadrilha e já está no presídio. O piloto de uma moto aquática bateu e ficou preso em fios de um poste que caiu no canal de Camburi, em Vitória. No vídeo, o condutor da moto aquática aparece preso aos fios. Ele estaria em alta velocidade e não respeitou a sinalização de parada. A fiação teria caído na água após um poste do canal de Vitória inclinar. Mesmo preso aos fios, o condutor ainda tentou acelerar o jet ski e acabou caindo. Ele precisou de atendimento médico e foi socorrido para um hospital da região. Além disso, foi autuado por navegar em alta velocidade e com documentação da embarcação vencida. As causas e responsabilidades do acidente serão apuradas em inquérito instaurado pela Capitania dos Portos. 12h34, vamos de notícia boa. Agora dá uma respirada, gente. A reportagem que você vai ver agora é um grande incentivo para todos nós mudarmos. O José Ribeiro era cobrador de ônibus, depois ele foi motorista do Transcol. Pois é, e resolveu realizar um sonho. Com a ajuda da família, José foi atrás, estudou, passou na faculdade de odontologia e agora o dentista José Ribeiro está pronto para uma nova batalha. Hoje não é um dia qualquer para o José. Ele está prestes a encerrar um ciclo que durou 10 anos. Substituição. Sai o José motorista de transporte público e entra o José dentista. Mas calma, falando assim até parece que tudo foi muito rápido e fácil. Mas não foi assim. Trabalhar e estudar nunca é fácil. Quando eu comecei a faculdade, tinha alguns horários que não batiam com a escala que eu tinha na empresa e a empresa flexibilizou alguns horários para mim. Por exemplo, às vezes o sábado estava escalado pela manhã e tinha faculdade de manhã. Então a empresa às vezes trocava minha escala para tarde, né? Eu trabalhava outro turno da tarde. Às vezes, numa sexta-feira, já teve vez de eu ter estágio, por exemplo, 13 horas e a empresa me liberar mais cedo para comparecer ao estágio. Então sempre teve essa parte aí de flexibilização das escalas para mim, entendeu? Não seria possível, né? Não seria possível. Até a escolha da odontologia tem a ver com a vida de rodoviário. É que o José gosta de sorrisos e em 10 anos de trecho, ele conviveu com muitos. Ver, às vezes, passageiros com um sorriso com problema, porque às vezes não tem condição de ir a um dentista. Isso te provocou também, porque eu acredito você como cobrador e motorista, deve ter visto muitos passageiros sem um sorriso. Sim, a gente realmente percebia isso daí no cotidiano. Uma coisa comum, infelizmente uma coisa comum, né? Na nossa realidade. O José tem 33 anos e é filho do seu Erli, que trabalhou e trabalha como motorista. Mas, de maneira nenhuma, ele sequer questionou a decisão do filho. É um orgulho maior que um busão. De 1 a 10, qual o tamanho do orgulho do pai? É 10, né? Uma coisa boa demais, sabe? Graças a Deus que é bom. Foram 10 anos na mesma empresa, mas não na mesma função. José atuou 2 anos como cobrador e 8 como motorista. Aproveitou as oportunidades e correspondeu à confiança. É muito gratificante para a gente, enquanto gestor, Felipe, até mesmo para incentivar outros a agir da mesma forma, né? Então estamos muito felizes com a história do Zé Ribeiro e esperamos que incentive, inspire outros a ter o mesmo comportamento. O José terminou a faculdade de odontologia, colou grau, em dezembro de 2020, em dezembro do ano passado. A gente nem chegou em maio ainda e ele já foi aprovado num processo seletivo e vai começar a trabalhar como dentista lá em Irupi, no sul do estado. Seja sincero comigo, Zé. Há 10 anos, quando você sentou aqui
nessa cadeira para trabalhar como cobrador. Você imaginava que você ia ser dentista no sul do estado, aprovado no processo seletivo tão rápido assim? Não, nunca imaginei que isso aconteceria. O que você sente? Cara, assim, é uma alegria imensa, né? Você ser um recém-formado e já estar empregado naquilo que você procurou estudar, né, cara? Então é uma gratificação gigante. Muita bênção de Deus, vamos dizer assim, por ter aberto essa porta para mim, cara. Doutor José, tá na hora de trocar o motor do busão pelo motor da broca? Vai na fé, José. Existem muitos, mas muitos sorrisos à espera de você. Muito bacana, uma inspiração para todos nós, né? Que a gente nunca fique no mesmo lugar, sempre queira mais, buscar sempre mais e mais. Tá aí o estudo mostrando que a gente pode ter muitas oportunidades, é só ter a oportunidade para estudar, né? É verdade. Olha, no próximo bloco a gente fala da frente fria que chegou ao Espírito Santo, tem previsão de chuva para todo o estado. E a linda imagem da superlua que acendeu o céu ontem à noite, olha aí, e encantou os capixabas, linda demais. A gente volta rapidinho. A terça-feira chegou e com ela a frente fria esperada para hoje. De acordo com institutos de meteorologia, essa frente fria veio trazendo muitas nuvens e umidade para o Espírito Santo. Inclusive, tem possibilidade de chuva para todo o estado e a qualquer hora do dia. Na Grande Vitória, as temperaturas ficam entre 21 e 29 graus. A gente está falando de tempo e na noite de ontem os capixabas se encantaram com uma superlua. O fenômeno foi registrado de vários pontos do estado e teve seu ponto alto hoje de madrugada. Olha aí, de acordo com a NASA, essa é a primeira das 2 superluas previstas para este ano. A segunda, anota aí, vai ser no dia 25 de maio. O fenômeno acontece quando a Lua está cheia e no ponto de órbita mais próximo da Terra. Com isso, a gente tem a impressão de que a Lua está maior e mais brilhante. Linda demais, né? Dia 25 tem mais aí para quem perdeu a de ontem. Bonito, né? Parece um sol noturno. Verdade. Ó, 12h41, hora de encerrar o TN1 de hoje. Beijo enorme, mas amanhã a gente está aqui te esperando. Isso aí, obrigado, gente, pela companhia de sempre e até amanhã. Tchau.